Falando quem sou eu, né? Eu sou Andressa, eu sou mestra em Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecatrônica, na área de Robótica. Atualmente eu faço doutorado na mesma área. Também sou engenheira de Controle e Automação. E junto com tudo isso, eu faço pós-graduação em Tecnologias na Aprendizagem para juntar o que eu aprendi como engenheira e como a pedagogia trabalha as tecnologias também, tá? Atualmente, eu sou professora universitária na Unip de São José dos Campos, na Engenharia de Controle e Automação em Elétrica, e também no Instituto Mauá de Tecnologia, que fica em São Caetano do Sul, para as mesmas engenharias. Eu trabalho na área de educação há quase 6 anos já, então eu tenho algumas aplicações com crianças e com adultos na área de ensino de tecnologia. E há alguns anos, né, desde 2009, eu venho participando de competições de robótica e organizando tudo para criança, adolescente e adulto. Então, as principais plataformas da área de robótica, a gente acaba aplicando, conhecendo, né? E hoje eu vou trazer para vocês o nosso curso, que é voltado para a plataforma Lego WeDo 2.0. A gente vai falar mais para frente das diferenças entre os modelos, tá? Então, sobre o curso, falando sobre meu primeiro robô, a ideia do curso é trazer os primeiros passos da robótica, né, como um universo de montagem e programação. Então, vamos entender primeiro o que vem ser a robótica. Então, a robótica, ela é a união entre mecânica, eletrônica e programação com o objetivo de desenvolver um dispositivo ou um mecanismo para atingir um objetivo de uma determinada tarefa. Então, para ser robótica, nós consideramos isso pelo lado engenharia como um sistema conjunto, né, no tripé que a gente fala da eletrônica, computação e mecânica para uma certa tarefa. E o meu primeiro robô, ele vai juntar justamente essas 3 áreas. Nossa, Andressa, mas você falou que é com Lego. Então, o Lego, para essa finalidade, a gente vai falar especificamente do kit, ele consegue trazer esses 3 ambientes para a criança. E como ele foi desenvolvido justamente para o trabalho de desenvolvimento infanto-juvenil, né, ou infantil, ele tem uma forma lúdica, né? Então a gente consegue, por meio de animaizinhos, por meio de veículos e tudo isso, construir um ambiente em que a criança se interesse. Porque se eu criar uma máquina comum do ambiente industrial, a criança que está aí no 3º ano, por exemplo, ela não vai se interessar, porque isso não faz parte do dia a dia dela. Então, quando a gente traz um ambiente mais lúdico, isso faz parte da vida dela, e ela começa a se interessar quando ela começa a ver esses elementos podendo se movimentar e ela podendo dar comando, tá? Então, o objetivo do curso é mostrar uma plataforma que já é desenvolvida no mundo inteiro, né? Muitas escolas no mundo. Essa semana eu acabei de voltar de viagem, eu estava na Lego na Dinamarca, eu fui fazer um curso lá, justamente para aprender mais ainda sobre essa plataforma. Então, é uma plataforma riquíssima justamente para as crianças, ok? Um ponto bacana para ser levantado do curso também é que é todo montado e pensado para a idade, para a faixa etária do curso. Então, ele foi desenvolvido já pensando mesmo quais as atividades que as crianças estão estudando, o que elas estão estudando com essa idade, para montar também o conteúdo. Maravilha? Então, o curso, ele está dividido em 2 módulos. Hoje eu vou falar para vocês do primeiro módulo, com 16 aulas, né, 1h30 de duração cada aula. Dentro dessa 1h30,
está a distribuição de montagem dos mecanismos, programação, testes, tem alguns desafios que são desenvolvidos ao longo da aula, e dependendo do grupo e da aula também, a parte que eu falo que é desmontar e guardar, ele faz também parte da atividade, como para conhecer peças, saber separar os conjuntos do que é igual com quem, fazer todo o reconhecimento, tá? O segundo módulo, ele virá para o segundo semestre, e aí a gente terá um novo encontro para esse módulo. O importante é frisar que é recomendado um kit, que é o Mindstorm We Do 2.0, o Core Set que a gente fala, né, que é o set que vem a parte de programação, os sensores e todos os elementos, um kit desse para cada 3 alunos. Então, acima de 3 alunos, fica muito complicado, tanto para o educador que vai estar em contato com o aluno, quanto para o próprio grupo poder se organizar, se separar, né, cada um fazer as atividades e todo mundo ter um aproveitamento igual. Então, até 3 alunos, fica fácil a organização dentro dos grupos, entre quem monta, programação, o momento de cada um. Acima disso, já vai ficando muito complicado o aproveitamento dos próprios alunos. No final do curso, pretende-se que os alunos sejam capazes, de forma autônoma, pensar em novos mecanismos, entender como eles funcionam, e também a programação, conseguir resolver problemas, porque a programação hoje, ela vem com o intuito também de solucionar problemas. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Então, a divisão na sala recomendada, 3 alunos por kit, e é necessário também ou um computador ou um tablet, tá? Para começar as tarefas de programação. Então, é demandado aí, tem a necessidade do uso computacional também. O que é o kit, o Lego IDU 2.0? Andressa, só um parênteses, que é bom falar que esse dispositivo, seja o computador ou o tablet, tem que ter o Bluetooth 4.0, certo? Isso, eu ia falar exatamente isso agora. Ah, beleza. O kit, existem 2 famílias de IDU. O simplesmente Lego IDU, então quem for fazer uma pesquisa rápida na internet, se você colocar simplesmente Lego IDU, ele vai aparecer vários modelos, na verdade 2 modelos. O modelo anterior a esse que está na tela de vocês agora, Cristiano, eu já te respondo a sua pergunta, 1 minuto. Esse que está na tela é o 2.0. O Lego IDU, o 1.0, ele tem conexão USB, então ele fica preso, tá, ao computador, você não tem a mobilidade. Então, os equipamentos, todas as montagens, você não tem mobilidade. O Lego 2.0, o IDU 2.0, ele necessita o Bluetooth 4.0, que a gente fala, né, o Bluetooth Low Energy, que é o Bluetooth para fazer a conexão e o dispositivo fazer as movimentações distantes. Então, esse dispositivo, esse Lego, esse bloco de Lego, ele não tem a conexão via cabo. Então, fala assim, meu computador não tem esse Bluetooth, Andressa, eu consigo fazer a programação via cabo? Não. Então, quem já trabalha com Lego, com outras plataformas Lego que você consegue programar, você sabe que tem um cabo. Esse a Lego não colocou, não existe. Então, existe a necessidade, sim, do Bluetooth. Se houver dúvidas até da especificação desse Bluetooth, eu recomendo até entrar ou em contato com a própria Positivo, ou no site da Lego, eles têm disponível para vocês a especificação exata do Bluetooth. Não é nada diferente do que os computadores recentes e tablets recentes têm, mas é muito importante. Sem essa conexão, você não consegue fazer a programação dos blocos. Então, você vai conseguir montar o mecanismo, mas não vai conseguir fazer
programação. Todos conseguem ver a minha tela? Sim? Só para saber, porque pode ser falha minha de conexão ou do computador, se alguém não estiver vendo. Estou na dúvida. Ai. Olha, aqui tá normal. Eu sugiro o Fabrício, ele, de repente, fechar e abrir de novo, porque tá aparecendo aqui. Ah, então tá. É que eu fiquei na dúvida, porque ele me falou, apareceu aqui para mim, eu fiquei na dúvida. Sim, então, qualquer coisa a gente vai ter a gravação depois, você consegue ver a apresentação e a gente pode mandar o arquivo também dessa apresentação para as escolas depois, tá? Pode continuar, Andressa. Tá. Então, respondendo a pergunta, é um computador ou tablet por kit, né, dentro da sala. Então, vamos supor, se eu tenho 9 alunos, eu teria, isso falando na situação, o limite seriam 3 tablets ou computadores dentro da sala, um para cada grupo de 3 alunos, tá? Então, a necessidade aí do computador e do tablet seria essa, tá? O conjunto, então, continuando a comparação, o nosso conjunto, o Lego IDU 2.0, ele vem basicamente, tá? Uma caixa dessa azulzinha que vocês estão vendo na tela. Ele tem uma quantidade de peças estruturais que a gente fala, e de movimentação, engrenagens, conectores, rodas, esse tipo de coisa. E a parte, isso é como se fosse o Lego que a gente conhece, o brinquedo, tá? E a parte, o diferencial é o bloco de programação, que a gente chama de Smart Hub. Ele tem um motor, que é um motor que a gente consegue indicar direção de giro, velocidade, tempo de rotação, coisas desse tipo. Um sensor de inclinação, em que a gente consegue dizer se está inclinado para frente, para trás, para um lado, para o outro, consegue pegar vibração também. E um de movimento, que nada mais é que um sensor infravermelho, que eu consigo detectar obstáculos, consigo medir distâncias e assim por diante, tá? Então, todas as atividades irão usar o Smart Hub programado, então 100% das atividades, desde a primeira atividade, a primeira aula, ela já entra com programação e montagem para os alunos já se ambientarem com a sequência de montagem, com o ambiente de programação, tá? E elas vão evoluindo, de acordo com o grau de dificuldade que os alunos vão encontrando. Então, a primeira aula é uma aula para conhecer os dispositivos, entender o ambiente de programa. Na segunda, a gente já insere um tipo de sensor e vai evoluindo de acordo com as atividades, tá? O conjunto Lego IDU, ele vem disponível com pilha, tá? Então, são 2 pilhas AA, que duram relativamente bem, desde que você não deixe o motor ligado o tempo todo. Então, como todo brinquedo eletrônico, a gente tem aí uma restrição de pilha. Porém, existe também a bateria recarregável ou a opção de pilhas recarregáveis. Então, você pode trabalhar com um sistema recarregável, que eu recomendo, tá? Quem vai trabalhar com algumas turmas durante a aula, é complicado com pilha, você vai ter um custo muito alto aí no final dos períodos. Então, eu recomendo ou a bateria, o investimento na bateria, ou a pilha recarregável, tá? Então, o kit é o kit padrão, eu não modifiquei nada de peça, nenhuma das atividades eu peguei peça de outro kit ou de outro modelo, ou que vocês precisam fazer aquisição. Então, todas as atividades são desenvolvidas em cima de uma única caixa para cada 3 alunos, como eu havia comentado anteriormente, tá? Com relação à programação, então vamos falar da parte, olhando agora como a criança enxerga a programação. Então, hoje, tudo que a gente tem contato
tecnológico, computador, tablet, aplicativo, coisas desse tipo, são programadas, tá? As crianças que já nasceram, aí eu falo que os meus alunos de primeiro ano na faculdade nasceram em 2000, eles já são nativos digitais, eles não sabem o que é o mundo sem a tecnologia que a gente tem hoje. Então, para as crianças, aprender a resolver um problema ou coisas desse tipo, sem o vínculo da tecnologia, acaba sendo, como eu posso dizer, acaba não tendo o mesmo chamariz do que se eu apresento a mesma atividade com uma plataforma tecnológica. Eu falo que matemática, por exemplo, se você apresenta matemática num quadro, escrevendo que 1 mais 1 é igual a 2, a criança não vai ter tanto a atenção do que se eu tivesse uma tela animada com os números interagindo e eu podendo fazer essa soma de forma interativa. Então, a programação hoje é uma das formas que a gente tem de trazer o raciocínio lógico, solução de problemas, conhecimento de padrão, por exemplo, saber que se eu repetir 5 vezes, virar para a direita, por exemplo, eu consigo completar um quadrado. Então, tudo isso, com a programação, eu consigo resolver. E além, né, de conseguir juntar outras disciplinas, então conseguir fazer uma atividade de biologia dentro da aula com programação, uma de artes dentro da programação. Então, tudo isso traz um benefício muito grande, tá? O software da Lego, ele foi desenvolvido no intuito que a gente fala clica e arrasta. Então, são blocos coloridos, cada cor, ela tem uma características de movimento, de tempo, de animação, e cada cor vai ter aí o seu padrão, e ele ajuda, esse padrão colorido, ele ajuda a criança a usar e a entender o que ela está montando. Então, diferente de uma linguagem de programação, por exemplo, por linha de código, que a criança tem que codificar, que a gente fala que ela tem que escrever o código, então ela tem que estar alfabetizada, ela já tem que conhecer todos os números, todas as letras e assim por diante. Com essa plataforma de programação, não é necessário todo esse conhecimento. Então, a criança, pela cor, ela já consegue identificar, por exemplo, que o verde é para movimentação dos motores. Então, ela já sabe que verde é motor. E aí tem o desenho da setinha, ela sabe se vai girar para um lado ou se vai girar para o outro. Então, é mais intuitivo do que a linguagem codificada tradicional que a gente conhece, tá? Então, essa é a carinha do software de programação, tá? Esse é o Edu 2.0. É muito parecido com a plataforma Edu antiga. O que eles colocaram de novo foi a adição da conexão Bluetooth direto na tela e alguns atalhos também para a parte de comunicação. Então, ele vai ter todos esses blocos coloridos. Você basicamente clica nele e arrasta para a tela. Se você está com um computador, com o mouse você clica e arrasta. Se for com tablet, é com o próprio toque na tela, clica e arrasta e vai montando a sequência. Então, vocês podem ver o verde, são todos os indicadores de movimento com o motor, vermelho tem a ver com música, imagem, o amarelo são botões para você começar, então você pode começar apertando o play, ou você pode começar o programa por um atalho no teclado, e todas essas ferramentas e tem mais ferramentas, mais cores ali que você pode direcionar. Além disso, o próprio software, ele permite, por exemplo, se você põe uma imagem, que vocês estão que aparece no canto superior, aquela flor que está no cantinho, ela foi programada. É esse primeiro bloquinho vermelho que aparece. Então, eu seleciono a imagem que eu quero aparecer de acordo com a atividade. Então, por exemplo, vou fazer uma atividade com abelha. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma flor para fazer o cenário aparecendo na tela. Então, fazer uma coisa mais lúdica para a criança poder entender, tá? O ambiente de programação, você não precisa... Você faz o download no próprio site da Lego, tá? E ele comunica pelo Bluetooth, como eu havia dito anteriormente, via o computador ou tablet. Então, a cada programa que você faz, você
ativa a conexão, faz o download e ele atua. Um ponto para ser frisado é que o bloco do Edu, quando você faz a programação, ele não salva o programa. Então, é diferente de outras plataformas de programação da Lego, que tem memória retentiva de programa e você pode selecionar futuramente os programas, o Edu, ele necessita você dar o play no programa pelo tablet e ele faz a transmissão pelo Bluetooth, então, ou pelo computador, né? Então, você necessita a todo momento, quero fazer funcionar de novo, ele não está funcionando em looping, que é um mecanismo que a gente usa para ficar repetindo, você tem que dar o play de novo, o programa vai para o robô e o robô funciona de forma autônoma, mas comandado pelo programa que a criança fez no computador, tá? Sobre as aulas, então, como que eu organizei as aulas? As aulas, elas vão estar disponíveis em um ambiente virtual, tá? Esse ambiente, ele vai estar guardando as atividades, todas as instruções de montagem, todos os vídeos que auxiliam tanto as crianças quanto os educadores na programação, principalmente, que é o que o pessoal normalmente sente mais dificuldade de começar, né? Até as crianças para poder se ambientar. Depois que elas começam, eu falo que a partir da segunda, terceira aula, eles já estão super ambientados, quase não tem mais necessidade dos vídeos. Mas os primeiros passos é super necessário. Todas as instruções de montagem para todas as atividades estão disponíveis também nessa plataforma, tá? E eu organizei as atividades em 4 grupos. Então, o primeiro, que são as primeiras atividades, que são os reconhecimentos de peças e do ambiente de programação. Então, a gente tem algumas aulas para conhecer como que usa, como que monta, como que mede, como programa. Fiz um grupo de meios de transporte, então a gente vai trabalhar montagem e programação por meios de transporte, então um carro de corrida, então os alunos vão construir, entender o que é uma relação de transmissão, por exemplo, em movimento, com um carro de corrida, então se aumenta ou diminui o mecanismo de movimentação que acontece com a velocidade, caminhão de lixo, então a ideia é construir um sistema de reciclagem e assim por diante. Animais, então tem um grupo de montagens e aulas sobre animais, então metamorfose do sapo, por exemplo, então quais são os passos do sapo desde o girino até virar o sapo adulto, e aí tem montagens, e a ideia, por exemplo, dessa aula é fazer com que as crianças entendam diferenças, o que é a base de montagem e o que eu posso modificar para criar novos mecanismos, programação, daí tem uma aula com abelha, o gorila e assim por diante. E fechando o grupo de construções arquitetônicas, que eu dei o nome, que é um grupo, por exemplo, para entender, eu tenho um rio que transborda, qual ação que eu tenho que tomar para melhorar evitar que tenha inundação perto da casa da pessoa, e assim por diante. Então, o curso ele foi dividido em 4 grandes grupos para o primeiro momento, e daí tem, no segundo momento, mais uma divisão, todas elas criando uma sequência com a mesma temática, para evitar que a criança hoje monte um carro, amanhã monta um elefante, depois amanhã volta, monta um foguete, e aí não tem uma conexão entre os elementos no trabalho. Então, a gente segue sempre por grupos, e aí trabalhando matemática, física, biologia, astronomia, tem aí cada atividade uma relação com uma matéria ou algumas matérias, tá? Andressa. Oi? Só respondendo aqui, tem 2 dúvidas que vieram aqui no bate-papo. Uma delas é do Fabrício, sobre o treinamento do instrutor. É na própria plataforma do VC Maker, né? Lá tem todos os materiais que ele precisa consultar para estar preparado para aplicar esse curso. E a outra dúvida de outro participante é se o instrutor, que é a pessoa que for aplicar esse curso, se precisa ter formação em informática. Tá. Com relação à formação em informática, não tem necessidade, tá?
O que a pessoa precisa, o professor, né, ou o instrutor que vai estar junto com as crianças na sala, é entender a sequência da atividade. Eu falo que essa atividade não é uma atividade de informática, eu não vou ensinar a criança a usar o computador. O que eu vou ensinar ela, por meio de um software de programação, ela desenvolver uma sequência lógica para solucionar um problema. Então, igual a gente, quando eu era criança, tinha jogos de tabuleiro em que eu tinha que chegar para uma solução, eu tinha que montar uma sequência, só que era num tabuleiro, eu estou transferindo essa tarefa para a programação num ambiente computacional. Então, o instrutor não precisa, o que ele precisa saber, basicamente, é conectar o Bluetooth, mas isso eu fiz um vídeo mostrando como faz essa conexão, e é super simples, não tem nenhum segredo. E seguir as sequências de programação que é no próprio ambiente da Lego. Eu não preciso abrir um outro software, fazer outro vínculo, criar um servidor, nada disso. Então, já é todo planejado para uma pessoa que não tem conhecimento em informática. Obrigada, Andressa. Que isso. A gente tem só mais um minutinho antes da gente encerrar. Você tem mais slides para mostrar ainda? Eu vou mostrar não, é só o último para fechar. Tá. Que é justamente até pulei. As montagens que algumas montagens que a gente vai fazer. Então, aqui tem alguns exemplos de atividades que nós iremos trabalhar, né? O gorila, o sapo, esse é o Milo, que é o símbolo, né, do Idu, e outras atividades. Então, esse é mais ilustrativo. E esse aqui são os build instructions, que a gente chama, ou instruções de montagem, que estão disponíveis em cada atividade, tem as suas instruções, algumas mais de uma, dependendo da atividade, mas todas elas estão disponíveis no ambiente virtual.